Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, porque hoje é sexta-feira, rapaziada, sextou finalmente, dia 28 de outubro, o Corinthians entra em campo amanhã, tá, contra o Goiás, fora de casa. Ainda aquele jogo atrasado, né, que era para acontecer aí no dia 15, certo? Vou trazer aí as principais atualizações para vocês, muita coisa de mercado da bola, tá? Apesar da gente ainda não ter a janela de transferências aberta, tem muita movimentação acontecendo. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição para vocês, rapaziada. Bom, primeira novidade sobre os jogadores aí que foram substituídos no jogo contra o Fluminense. Primeiro deles aí o Renato Augusto, nosso meio armador, sentiu um desconforto, tá? Sentiu um desconforto muscular no jogo contra o Fluminense e aí não vai para o jogo contra o Goiás, certo? O problema não é considerado grave, mas para não agravar, o que o Corinthians vai fazer? Poupar o Renato Augusto. Nem viaja para Goiás. Balbuena, tá? Teve um problema semelhante aí, uma fadiga muscular, tá? Então um cansaço excessivo aí no músculo do Balbuena. O que o Corinthians vai fazer? A nossa comissão, né, no caso, também não vai levar para o jogo contra o Goiás. Então já temos dois desfalques, tá? Que são do jogo aí contra o Fluminense. O Balbuena e o Renato Augusto. Fora o Ramiro, que tomou o terceiro cartão amarelo, não joga amanhã também. O Adson, que teve um estiramento muscular. 4 nomes fora já, certo? 4 nomes. Aí, aparece ainda torcedor. Pô, John, Corinthians tá precisando da vitória, tem que vencer para garantir a vaga na Libertadores e o Vitor Pereira está poupando o time. Eu ouvi isso contra o Santos. Ah, mas poupou fulano, ciclano e beltrano. Mesmo poupando, os caras estão machucando. O Renato Augusto jogou... Eu falei isso ontem. Renato Augusto jogou contra o Flamengo. Ficou uma semana sem jogar, veio jogar contra o Fluminense e machucou. É culpa do treinador? E aí agora a gente tem um problema mais sério, tá, com o Gustavo Mosquito, foi para uma clínica, fez o exame, foi constatado, tá, o rompimento aí do ligamento cruzado anterior do joelho direito dele, de 6 a 8 meses fora. 6 a 8 meses fora. Vamos considerar 6 meses. A gente tem aí agora o início de novembro, então 2 meses ainda de 2022, mais 4 meses aí de 2023. 4 meses. Então, o Mosquito deve voltar entre abril e maio do ano que vem. Perder praticamente o primeiro semestre inteiro. Tá? Campeonato Paulista, esquece. Esquece pro Mosquito. Tá? Eu acho que esse momento a gente precisa mandar muita energia positiva para ele, tá? Demonstrar apoio, acho que nesse momento é fundamental. A própria família dele, acho que a esposa dele fez uma publicação, tá agradecendo o apoio da torcida e tudo mais, que ele precisa ter força agora nesse momento, que eu acho que é uma questão mental que ajuda bastante o atleta, tá? Essa parte aí ajuda bastante. A gente vê o Paulinho, por exemplo, pô, desde maio que a gente não fala do Paulinho, certo? Voltou a treinar agora. Fazer aquecimento com os companheiros. Nem treinar, ele tá treinando. Fez o aquecimento, volta para fazer fortalecimento, tá? Então, assim, uma situação muito delicada aí do Mosquito. Infelizmente, eles estão, né, correndo esse risco de lesões sérias e tudo mais. A gente deseja aí a melhor recuperação para o Mosquito, que possa aí nos ajudar em 2023, rapaziada. É uma situação bem complicada, tá? Essa lesão aí mexe bastante com os jogadores, questão de confiança, tá? Mexe muito com a confiança do jogador, fica com medo de fazer algum drible, algum movimento depois, tá? Então, assim, muita força mesmo pro Mosquito. Quero saber a opinião de vocês, família. E aí, mais um jogador que está sendo avaliado para 2023 é o senhor Júnior Moraes. O cara que chegou para ser uma opção como centroavante para a gente e não engrenou. Hora nenhuma.
Faz 2 meses que ele não joga. O último jogo dele foi a volta da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, que foi 4-1 pro Corinthians. O último jogo dele. Ele foi relacionado pro jogo contra o Goiás, que o Corinthians viajou e não jogou. Dia 15. Certo? Dia 15, no outro sábado. Aí chega dia 26, 11 dias depois, num jogo, mais uma vez, que a gente estava precisando de um centroavante, porque o Yuri Alberto estava suspenso, e ele não estava liberado para jogar. Só treinando. Tá? Então é uma situação até difícil de entender, bem difícil mesmo. O próprio Vitor Pereira falou sobre isso, tá? O Vitor Pereira falou, vou até pegar aqui a fala do Vitor. O Júnior não esteve conosco quase a temporada toda. Não consigo explicar o problema dele. Se estivesse disponível, eu jogaria com ele. Tá? Quando o pessoal perguntou se ele jogaria contra o Fluminense, ele falou, se estivesse disponível, jogaria. Porque a gente estava precisando de um jogador da posição dele. E aí o cara não estava disponível. John, qual que é o problema do Júnior Moraes? Não sei. Não sei. A comissão médica não explica. Não fala se é físico, se é psicológico, o que acontece com o Júnior Moraes, tá? O que acontece aí com o atleta Júnior Moraes. Mas, fato é, o Corinthians está avaliando e muito provavelmente o Júnior Moraes continua para 2023. Eu acho que eu até errei o nome dele no começo, né? Muito provavelmente o Júnior Moraes continua na próxima temporada no Corinthians, tá? Para ser uma opção no banco, não sei, tá? Qual que é o planejamento pro Júnior Moraes aí dentro do Corinthians, mas essa situação atualmente no nosso clube. Para mim, é uma situação complicada porque é um cara que ganha 500 mil por mês e é uma incógnita. É um cara que você, simplesmente nos últimos 2 meses, você não pôde contar com ele. Numa época que o time estava jogando decisão de Copa do Brasil, precisando rodar o elenco para descansar os jogadores, e você não tinha o cara disponível, tá? E com salário alto. Alto. É essa parte que eu falo da gestão de elenco. Dinheiro no Corinthians? Tem. Só que é mal administrado, tá? Só que é mal administrado. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora vamos entrar aí em mercado da bola, tá? Vamos aí, principalmente questão de treinadores, que ainda vem mexendo bastante aí com a situação do Corinthians. O Marco Belo, tá? O mesmo cara que fez a pergunta lá pro Vitor Pereira, quem mandava na casa dele, se era ele ou se era a esposa, tá? Ele trouxe a informação de que o Corinthians, tá? A diretoria do Corinthians, já estaria ciente que o Vitor Pereira não continua para 2023. Cravou que o Vitor Pereira está de saída. Não temos essa confirmação, tá? Eu não tenho essa confirmação. Mas estou trazendo aqui, vocês vão ver aí em outras páginas. John, Vitor Pereira saiu, vai sair. Não temos essa confirmação, tá? Mas a informação do Marco Belo é essa. Outra informação, tá? Isso, a mídia internacional, é que o Wolverhampton, da Inglaterra, estaria de olho no Vitor Pereira, tá? Para essa janela agora do fim do ano, que é o meio da temporada europeia, tá? Então o Wolverhampton estaria interessado em contratar o Vitor Pereira nesse fim de ano agora. Então ele sairia de graça do Corinthians, fecharia com o Wolverhampton. E isso é informação da mídia internacional. Não tem essa confirmação também. E aí interesse, muitos clubes podem ter interesse. Ou, muitas vezes, acontece, o time está procurando um técnico, aí surge lá 5 nomes indicados. E o do Vitor Pereira estava no meio, tá? Nem sempre ele já estaria negociando com o time, inclusive acho que não está acontecendo isso, tá? Seria só o interesse. Um dos nomes que eles avaliam é o do Vitor Pereira. Por outro lado, tá? Vou até já emendar aqui em outro assunto. A informação que a gente tem também do portal GoalBR é que o Corinthians entrou em contato com o preparador físico da seleção brasileira, o Fábio, para perguntar sobre o interesse da comissão técnica do Tite de voltar ao clube depois da Copa do Mundo. Segundo a informação do portal, tá?
A prioridade do Corinthians é o Tite. Caso o Vitor Pereira não continue. E aí, pra mim, faz muito sentido. Se o Vitor Pereira não for continuar, a prioridade do Corinthians tem que ser o Tite. Até porque ele já falou que vai sair da seleção brasileira. Qual que é o ponto importante disso tudo? O próprio Tite já falou que não quer trabalhar em 2023. Principalmente no primeiro semestre. Ele sairia de uma Copa do Mundo, que acaba dia 18 de dezembro, 20 de dezembro, não lembro. Já, colado no Natal, para iniciar a pré-temporada em janeiro. Já para iniciar tudo. Então o cara não pegaria férias, que é algo que o Tite vem falando que ele está precisando. Dá para cravar que ele fica, que ele... Não dá. Mas o que o Tite vem falando o ano inteiro é, após a Copa do Mundo, vou ficar um período de férias. E aí período que ele pediu, período longo. Não é 15 dias, uma semana, não. Ele falou que nem trabalharia na temporada de 2023. Pelo menos o primeiro semestre. A gente tem que entender o seguinte. O Tite, saindo da seleção brasileira, vai receber sondagem do mundo inteiro. Das principais ligas do mundo. Tá? Isso a gente tem que ter consciência. Fora que ele falou que não quer trabalhar. Então assim, não é só a gente chegar... Hoje, se você perguntar para qualquer corintiano, pô, tchau pro VP e traz o Tite. A gente nem pensa duas vezes. A gente nem pensa duas vezes. Só que não é tão fácil assim. Não é chegar lá e falar, oi Tite, vem pro Corinthians, que ele vai falar, beleza, tô indo. Não é. Se fosse assim, o Corinthians já teria fechado. Apoio total da torcida. Mas infelizmente não é assim. Tá? Então a gente vai acompanhando aí bem de perto essa situação para entender, né, como que tá aí o dia a dia do Tite, se existe o interesse dele. Ao meu ver, é muito difícil essa negociação, tá? Muito difícil. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e aí, como eu falei sobre a informação do Marco Belo, né, ele disse que o Vitor Pereira já havia falado que sai do Corinthians e não sei o quê. Enfim, o que a gente tem é Vitor Pereira já está se reunindo com a diretoria e montando o planejamento de 2023 para a diretoria observar peças de reposição para a equipe. A prioridade, tá, é lateral esquerdo, centroavante e atacante pelos lados. Essas três posições aí que são prioridade. O Vitor Pereira chegou a falar na coletiva de imprensa de 3 a 4 contratações. Eu já sou da opinião de 5 a 6. 5 a 6 contratações. Lateral esquerdo, para mim, é óbvio. Eu traria 2 atacantes. Traria um centroavante. Certo? Só aí já deu 4. Já deu as 4 que ele falou. E aí eu pensaria... Tá? Talvez um meia eu acho importante. A gente ter outro cara ali para brigar por posição. E fico na dúvida entre outro volante, um segundo volante, para reposição, caso o Maicon saia agora no fim do ano. Ou um zagueiro. Tá? Uma dessas duas posições. E aí já deu 6 contratações. Isso tudo é necessidade do nosso clube, ao meu ver, tá? Necessidade. E aí o Vitor Pereira, tá? Está em reunião com a diretoria, tá? Diariamente. Tipo, ó, de lateral esquerdo a gente tem essas opções aqui, que a gente observou, tais jogadores têm qualidade. Para atacante, esses daqui. Para centroavante, tem o nome do Pedro Raul, que é o principal candidato aí, tá? Então sim, o Corinthians está procurando um centroavante. E provavelmente deve ser o Pedro Raul para 2023. Tá? Então, assim, para mim tá correto a diretoria, juntamente com a comissão do Vitor Pereira, de já irem mapeando o elenco para contratação para 2023. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Agora, rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito. Rapaziada, eu tô vendo que mais da metade do pessoal que assiste o meu vídeo não é inscrito. Não custa nada, é só clicar aqui embaixo e inscrever-se. Pronto.
Pronto. Já ajuda o John, já deixa o like, deixe seu comentário também. Família, o Arthur, atacante do Bragantino, está insatisfeito no clube, tá? Essa é a informação aí que foi divulgada nos portais, que ele estaria insatisfeito, quer sair do Bragantino. O Bragantino que vem fazendo uma temporada aí muito ruim mesmo. O Arthur é um atacante que joga principalmente pelo lado direito, tem 24 anos, quer sair do Bragantino, e aí o empresário dele vê com bons olhos uma possível ida para o Corinthians. O Corinthians, tá? Aí eu falando como torcedor, também vê com ótimos olhos a possível vinda do Arthur. Ponto de observação, é um jogador caro. O Corinthians vai ter que abrir o bolso para contratar. Mas é o cara que vai chegar, vai vestir a camisa do Corinthians e vai jogar. É titular absoluto. E eu tenho certeza que vai jogar bem no Corinthians. Tá? Tenho certeza. Ali, na ponta direita, se você colocar o Arthur, é o cara dono da posição. Tá? Então essa reflexão que a nossa diretoria tem que fazer. Vou apostar em algum jogador para ver se dá certo, ver se não dá. Ou entro forte na negociação pelo Arthur e trago sabendo que ele vai ser meu titular. É o cara que chega, veste a camisa e joga. Tá? Eu acho que essa é a reflexão aí para nossa diretoria. Creio eu que a torcida do Corinthians como um todo, tá? Em sua grande maioria, concorda, tá, com essa contratação, é a favor da contratação do Arthur. Jogador jovem, jogador com qualidade e tá insatisfeito no Bragantino. Quer mudar de clube. Vê com bons olhos uma vinda pro Corinthians. Tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!